A paz do Senhor. Nós estamos com a lição 12. Conheçam a vida cristã vitoriosa. Nós iremos estudar essa lição hoje. Então, vamos orar. Pai bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante do teu altar essa lição 12, Senhor. É a penúltima lição de uma série de lições falando para o novo convertido. São lições básicas de quem está chegando agora no Evangelho. E eu peço ao Senhor que o Espírito de Deus venha trazer luz, trazer vida sobre essa pessoa que nos ouve, trazer libertação, Senhor, abrir os seus olhos espirituais, operando o teu milagre, Senhor, na vida de cada um deles e na minha vida também. Eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar então com a lição 12. Conheça uma vida cristã vitoriosa. O texto áureo diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João 16, versículo 33. A verdade aplicada a essa lição fala que Jesus Cristo, ao vencer, nos tornou mais do que vencedores. O objetivo dessa lição, então, é conduzir a vida cristã à vitória, incentivar o crente na peleja espiritual e revelar os inimigos do crente na luta espiritual, que nós sabemos que não são pessoas, mas principados, potestade, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos então ver alguns versículos relacionados a essa lição, que é para a meditação diária, de segunda a sábado. Então, nós vamos ver aqui Marcos 10, 28 a 30, que diz assim: E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Marcos capítulo 10, 28 a 30. 2 Timóteo 2,4 nos diz assim: Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O outro versículo para meditação, Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E em 1 João 3,8, o versículo diz: Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E em 1 João 5, verso 4, nos diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluias. O glossário da lição tem duas palavrinhas: lógica, que significa coerência de raciocínios e de ideias, e vaguear, andar sem destino. Bom,
Nós iremos, então, entrar nos textos de referência da lição. A lição, então, fala sobre conheça uma vida cristã vitoriosa. O texto de referência, então, está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, 24, 25, 26 e 27. Então, vamos lá. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então vamos para a introdução dessa lição. Na vida espiritual, há inimigos cruéis. Logo que você decidiu entregar-se definitivamente a Jesus, inimigos violentos rapidamente chegarão para perturbá-lo. Vamos ler Mateus, capítulo 13, versículos 24 e versículo 25. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A vitória depende de enfrentar e vencer esses inimigos embaraçadores. 1 João 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em todo o tempo e em todos os lugares e circunstâncias, todos nós, sem distinção, temos que enfrentar esses inimigos, uns mais e outros menos. Mas o crente consegue escapar. Primeira Epístola de Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós iremos vencer, vamos vencê-los em o nome do Senhor Jesus. Ponto 1. Perturbações e dúvidas internas. A dúvida é uma necessidade lógica que leva a pessoa a buscar conhecimentos, e essa dúvida é positiva. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas há dúvidas perturbadoras e malignas que precisam ser eliminadas e vencidas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre o fim do mundo e várias outras. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Mateus capítulo 9, versículo 4. Ponto A. Que fazer com essas dúvidas? Expulse esse tipo de dúvidas de sua mente. Vamos ler 1 Reis 18, 21, que diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Dê lugar ao Espírito Santo em seu coração e em todo o seu ser. Efésios 5,18 nos diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Satanás entra através da concupiscência do nosso corpo. Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15, ele nos descreve: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Por isso, temos que definir bem a quem entregamos os membros do nosso corpo. Romanos, capítulo 6, versículo 13, que nos diz dessa maneira. Romanos 6,13 diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluias! Temos que dar lugar ao Espírito de Deus que já habita em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Ponto B. Mantenha sua mente limpa. O corpo tem 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. A mente também tem sentidos: emoção, imaginação, vontade, inteligência e memória. Pois bem, através dos 5 sentidos do corpo, Satanás entra e penetra até a mente, atuando nos sentidos mentais e gerando pecado. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, versículo 16. Temos então que manter limpa a nossa mente, cuidando o melhor possível dos sentidos mentais. A quem nossa mente está servindo? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 16. Ponto C. Trabalhe bastante para Deus e preencha a mente com a Bíblia. O trabalho é positivo e ajuda a vencer as dúvidas. O trabalho dignifica e enobrece. O trabalho ocupa o tempo vago e disciplina a mente desocupada. O trabalho de Deus preenche a mente com as coisas de Deus. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4, versículo 15. Tomemos o exemplo do Salmo 1 e meditemos na palavra de Deus de dia e de noite. Através da Bíblia, adquira bons pensamentos. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, verso 8. Jamais deixe a mente vaguear nesse tipo de perturbações e dúvidas malignas. Confie no policiamento de Deus à sua mente, para barrar as setas que vêm de fora. Os anjos estão em nossa volta. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Para guardar a mente do crente, o Espírito de Deus atua com a paz de dentro para fora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Ponto 2. Embaraços externos. Há vários embaraços em volta do crente no meio ambiente. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. Ponto A. A adaptação do novo tipo de vida. Assim como os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, Salmo 1, versículo 5, o justo não mais se adapta àquele ambiente de ímpios. Efésios 5,
versículo 8. Efésios 5, versículo 8. Vamos ler aqui. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Exatamente por ser nova criatura, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17. Se o crente tentar viver ao mesmo tempo no ambiente da igreja e no ambiente do mundo, também não dá certo. Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se o crente misturar a igreja com o mundo, ele cria mais embaraços ainda, tais como confusão para o próprio crente dividido, preocupação para os irmãos da igreja e escândalo para os ímpios. A atitude de um crente tem que ser sim ou não. Em Mateus 5,37 diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ponto B. Pressões de todos os lados. Parentes descrentes, vizinhos, colegas, todos tentarão de alguma forma desviar o crente do seu objetivo espiritual. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. João 15, versículo 18. Ponto C. Os problemas que surgem. Problemas criados pelo diabo, problemas criados pelas próprias circunstâncias das pressões exteriores, problemas inventados na mente do próprio novo convertido, isto é, problemas imaginários, inexistentes, problemas criados pelo tipo de igreja que o novo convertido frequenta, às vezes igrejas frias espiritualmente ou com problemas administrativos. Há ainda os problemas criados quando o novo convertido não é bem cuidado e ensinado, como a criança sem cuidados especiais. Esses problemas devem ser reconhecidos, identificados e corrigidos. Romanos 5, versículo 3. Eu quero ler esse versículo também, de Romanos 5, verso 3, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Sempre aparecem enganadores, heresias ou ensinamentos falsos para fazer desviar o novo convertido. Com a sabedoria de Deus, é possível conhecer bem como são esses falsos mestres religiosos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Somente através da Bíblia saberemos o que devemos fazer e como nos comportar perante falsos ensinadores. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, verso 1. Ponto 3. Satanás. Sabemos que todo tipo de embaraço que emperra a vida do crente vem de Satanás. Ponto A. Conhecendo as armas sutis de Satanás. Entre suas táticas, ele ataca com preguiça, negligência, comodidade, incredulidade, descrença, idolatria e coisas que desanimam seguir a Jesus ou impedem de realizar a obra de Deus, tais como esfriamento e desinteresse espiritual, egoísmos e vaidades, queixas e ressentimentos, medo e indecisão, confusões doutrinárias e bíblicas, etc.
Se você está incluído em algum desses ataques, clame pelo nome de Jesus e repreenda essas influências malignas de sua vida. Ponto B. Como Satanás atua? Atua como adversário, inimigo da obra de Deus. Satanás anda, corre a terra, e isso está escrito em Jó 1, verso 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Anda em derredor como um espião. Entretanto, não está dentro do coração do crente, está ao derredor. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No descrente, a tentação é de dentro para fora, porque Satanás mora no centro do seu coração. Como o crente é diferente, a tentação é de fora para dentro, porque o Espírito Santo é quem habita no crente. 1 Coríntios 3, versículo 16, que diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bramando como leão, ele assusta e amedronta, buscando a quem possa tragar. Essa é a tática do diabo. Portanto, feche a porta para ele. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Você não é o único a sofrer a tentação do maligno. Leia 1 Pedro 5, verso 9. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Como vencer Satanás? Peça ao Senhor em oração prudência. Procure conhecer as ciladas de Satanás. Em Efésios 6,11 diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vigiai sempre. Mateus 26:41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Aleluia. Tiago 4, verso 7. Conclusão. Como você percebeu, todos os embaraços que você tem como cristão vão se desfazendo à medida que você expulsa Satanás. Faça isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem autoridade sobre Satanás. Marcos 16, verso 17 diz assim: E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, Jesus Cristo falando, em meu nome, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Expulse-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Cite a Bíblia para expulsá-lo. Mateus 4, verso 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Ore, jejue e seja vitorioso. Romanos 8:37 diz: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O questionário tem umas 5 perguntas e aí nós iremos fazer essa pergunta para você. Como você pode ter vitória sobre as dúvidas? Nós lemos aqui que nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar nela, nos apropriarmos da palavra de Deus, para que toda dúvida ela saia do nosso coração. Porque uma vez que a pessoa se converte a Jesus Cristo, quem habita dentro dela é o Espírito Santo.
Cite 2 tipos de problemas externos que surgem em volta do crente: as tentações e as pessoas, geralmente familiares, amigos, conhecidos, que começam a nos questionar sobre a nossa fé. Quais são as táticas de Satanás? Cite 3. Ele tem várias táticas para nos tentar. Várias táticas. Uma delas, que a gente pode ver aqui, ele ataca através da preguiça, da negligência, da comodidade, da incredulidade, da descrença, da idolatria, e assim vai. Satanás tem poder sobre o crente? Não tem poder sobre nós. Não tem poder. Jesus, ele fala, estes sinais seguirão os que creem em meu nome e expulsarão os demônios. Marcos 16, 17. Ele não tem poder sobre nós. Em Mateus 16, 18, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como nós devemos expulsar Satanás? Nós vamos expulsar Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a arma que nós temos, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer o poder deste nome para nós vencermos todas as tentações e todas as investidas de Satanás contra a nossa vida. Vamos orar. Amado Salvador, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela conclusão de mais uma lição e pedir ao Senhor que cada pessoa que nos ouve, cada pessoa, ó Pai, que deseja aprender a tua palavra, que é novo convertido, que está chegando agora, que ele seja revestido com a tua presença e que o Senhor venha guardar a vida dele. Eu clamo a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já, Senhor, obrigado por tudo. Amém.